A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração hoje e sempre. Graças a Deus pela semana que Ele nos tem concedido, por esta que começa, esta segunda-feira, a agitação da cidade, das pessoas, de um lado para o outro, as preocupações que têm atingido muitos lares, muitas famílias, não apenas aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Como nós temos falado, Deus, Ele continua bradando de uma maneira extraordinária em toda a face da terra. Quando Deus fala, o homem se cala, se reclui, se encolhe. O homem grita, berra, quer ser o tal, mas quando chega na hora de Deus falar, a coisa muda, é diferente, né? E nós glorificamos a Deus porque sabemos que Deus é Deus. O inimigo, ele vai até um certo limite e dali nada mais. Porque o Senhor sempre tem o controle na mão. O poder que o Satanás, que o inimigo tem, é aquele poder que Deus deu para o homem lá no princípio, né? Crescer, multiplicar, povoar a terra, dominar. E esse poder ele transferiu para o inimigo. E o inimigo tem esse poder hoje em suas mãos. Ele usurpou das mãos dos homens. E por isso ele faz o que faz, mas dentro de um certo limite. Porque se Satanás pudesse fazer aquilo que ele gostaria de fazer, a humanidade não mais existiria, né? Aqueles próprios demônios que não guardaram o seu estado original, quiseram agir contra a vontade e soberania de Deus, ele os mantém em algemas eternas, para juízo do grande dia. Então, nós temos a certeza de que a soberania de Deus ela é inviolável, né? E o seu povo, aqui este mundo, este globo, né? Que conhece a sua voz, que ouve a sua palavra, e isto ajuda muito na nossa caminhada, no nosso dia a dia. É claro que estamos no mundo, como disse o Senhor. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Mas como cidadão do mundo, você tem que trabalhar, você tem que ir ao supermercado, você tem que pegar uma condução, você tem que ganhar o seu pão de cada dia. Agora, como cidadão do céu, você sabe que está aqui neste mundo simplesmente de passagem. Estamos caminhando para a pátria celestial. Vamos caminhando assim dessa forma, né? Graças a Deus. Bem, nós estamos aqui hoje para começar uma série de meditações justamente sobre a questão do valor do perdão, né? Esse mecanismo tão magnífico que o Senhor deixou à nossa disposição, que é a maneira que você tem para descarregar aquelas ofensas que você cometeu, que você possa apagar aqueles erros que você vem praticado, e à medida que você se arrepende e volta para os pés do Senhor, Ele está sempre pronto para te perdoar. Você sabe que o homem na face da terra, ele não existe o super-homem, porque todos são pecadores. A Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Se todos pecaram, então eu estou incluído, você está incluído, os grandes homens do passado estão incluídos. A palavra de Deus mostra que Elias era um homem extraordinário, mas era sujeito às mesmas paixões que nós. Assim também os demais homens na face da terra tiveram suas dificuldades, seus dilemas, seus problemas familiares, problemas sociais, tiveram sim, né? Mas Deus estava ali presente na vida deles, ajudando na caminhada da vida. Então, nós vamos ler um texto da Escritura Sagrada que eu quero que você acompanhe no Salmo de número 51. Abra a sua Bíblia no Salmo 51, o versículo 1 e depois o versículo de número 10, onde declara o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja só, né? Então, esse versículo bíblico nos mostra aqui esse quadro da vida de Davi. E diz ele aqui: apaga as minhas transgressões. Apaga. Apagar. Apagar um ato pecaminoso cometido. Apagar um crime que tenha cometido. Então, nós podemos observar que esse pedido do salmista, ele é realmente interessante. Eu vou repetir, inclusive, esse versículo para que você possa compreender melhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Oh, quantas e quantas pessoas que estão nesse momento palmilhando a terra, este mundo, este globo, que cometeram algum tipo de pecado. Vários pecados. Existe aquela pessoa que comete um pecado de violência contra alguém, aquele que furta alguma coisa, aquele que, enfim, cria leis que vai maltratar as pessoas. Existem muitas transgressões na face da terra. Agora, existe um tipo de pecado que o elemento ele é capaz de cometer e aquilo faz parte da sua natureza carnal, que é a infidelidade conjugal, a traição. Uma traição ofende muito mais a própria pessoa do que aquele a quem ela ofende. Você sabia disso? Porque o elemento, quando ele comete uma traição, ele começa, em primeiro lugar, a se esconder. Ele fica com medo que um dia aquele assunto venha à tona. Ele fica desesperado quando vê que alguma coisa pode trazer à sua memória a lembrança ou trazer à tona o seu problema. O elemento que trai, a mulher que trai, a pessoa que trai, ela passa a perder a vida. Ela deixa de viver. Porque o pavor toma conta. Satanás lhe acusa constantemente. Ela quer se livrar daquela situação, mas não acontece. Não tem como. O salmista está dizendo aqui: Senhor, apaga, apaga. Somente o Senhor tem essa condição. Somente o Senhor pode fazer isso. Apagar a minha transgressão. Apagar o meu pecado. Irmãos, será que existe vida após uma traição? Será que um casamento, depois de ser maculado com um dos cônjuges traindo, essa família, esse casal, ele pode voltar a sorrir, ele pode voltar a viver, pode voltar a ter aquela alegria, aquele prazer que tinha outrora? O casamento pode ser curado, ele pode ser curado. Então, nossa resposta é sim. Se houver um arrependimento genuíno e um perdão genuíno, arrependimento significa dar meia volta. O arrependimento, ele envolve esta mudança de padrão, de comportamento, de vida. Um elemento, por exemplo, que teve um problema de infidelidade, uma das formas que ele tem para poder voltar a ter o casamento restaurado, ele precisa, inicialmente, resolver a sua pendência, resolver este problema que ele causou, que machucou pessoas, que trouxe para dentro da sua própria família, da sua vida,
uma verdadeira desgraça, podemos dizer assim, né? Agora, no caso de uma infidelidade, significa que o relacionamento adúltero, em primeiro lugar, deve ser rompido. Você está entendendo? Se há um arrependimento e se existe um desejo de voltar à vida de família, de casado, sadia, perfeita, então, independentemente do arrependimento que a pessoa sente e o perdão que ela busca, isto tem que ser feito inicialmente um tratamento nessa pessoa. No caso de uma infidelidade, significa que o relacionamento adúltero deve ser rompido. É a primeira coisa que uma pessoa que traiu a sua esposa ou o seu marido, a sua família, cometeu um deslize, um pecado, um crime dessa natureza, é justamente romper com aquele relacionamento. Porque não adianta você pedir perdão para Deus, você pedir perdão para o seu cônjuge, mas você continuar com aquele namoro clandestino, com aquela infidelidade, porque você nunca vai ser curado se não houver uma renúncia completa. Porque o arrependimento, ele envolve, como nós dissemos aqui, da meia volta. Você está indo numa direção e de repente você tem que retroceder. Então não existe na realidade um arrependimento genuíno quando uma pessoa pede perdão a Deus ou ao próximo, mas vai continuar com aquela mesma situação? Não. Significa que não houve arrependimento, que o pedido de perdão que ela fez foi só da boca para fora, porque na realidade a primeira coisa que deve existir de uma pessoa que quer ter o seu matrimônio, a sua família restaurada, é romper com este relacionamento adúltero. Se você é aquele que teve um caso, diga a outra pessoa envolvida que reconhece que agiu errado. Ou seja, deixou a esposa ali, foi ter um namoro clandestino com outra pessoa ali. Então, é preciso que você chegue a esta pessoa e vá pedir perdão para ela também. Por quê? Porque na realidade aquela pessoa, ela quando olhar para você, ela não vai ter a mesma confiança, porque assim como você traiu a sua mulher, você pode trair ela também. Então o que é que acontece? É justamente você deve procurar a pessoa e pedir perdão por ter na realidade cometido uma infidelidade dessa natureza que maculou a sua vida de casado. Então, este é o passo para que você possa ter um desvínculo daquele romance clandestino. Então, você tem que começar justamente por ali, dizendo para essa pessoa: errei, pequei, e não quero continuar mais nessa situação, né? Envolvida, reconhecer que agiu errado, que pediu perdão e que Deus vai trabalhar na restauração do casamento. Na realidade, o grande interessado em que você viva feliz é Deus. Acima de você querer ser feliz, Deus, Ele quer que os seus filhos sejam felizes, que vivam em paz, que vivam tranquilos, que vivam numa harmonia perfeita. E o pecado, ele quebra toda a cadeia de harmonia com Deus e com o próximo. E Deus não quer isto. Ele não tem prazer na morte de uma pessoa de um ímpio, não tem prazer. E quanto mais um filho seu que reconhece que errou, que pecou e quer restaurar a sua situação, então ele tem que começar justamente através dessa forma, né? Vai desvincular, pede perdão para a pessoa e continue a sua vida. Tá? Não permita que o Satanás venha pisar no seu pescoço.
Peça à pessoa que o perdoe por ter feito aquilo que você sabia que era errado e por envolvê-la em sua infidelidade. Repito mais uma vez, peça à pessoa que o perdoe por ter feito aquilo que você sabia que era errado e por ter envolvido aquela pessoa naquela situação. O que acontece? Existem muitos pecados, muitos problemas dessa natureza, que o elemento, quando vai cometer um adultério, uma infidelidade, ele conquista aquela pessoa, aquela moça, aquela jovem, aquela mulher, e muitas vezes com mentira, de que é solteiro, de que não tem compromisso com ninguém, uma lábia muito bem afiada, e daqui a pouco a pessoa cai nas suas malhas, na sua rede. E quando uma pessoa ela cai, que depois descobre a situação, então a situação fica difícil. Então diz aqui, peça a pessoa que perdoe por ter feito aquilo que você sabia. Porque, irmão querido, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não lê a Bíblia Sagrada, o pecar para ela é a coisa mais natural da vida. É como diz, por exemplo, aquela cantiga mundana, quem bebe morre, e quem não bebe morre também, então vamos morrer bebendo. Esta é a linguagem do povo, sabendo que aquilo que ele está praticando, aquilo que ele está fazendo é um erro. Tá? O elemento, quando vai adulterar, ele sabe, o crente, estou falando aqui de crente, estou falando do incrédulo, né? Mas daquela pessoa que vai à igreja, que já aceitou Jesus como Salvador, e houve, na realidade, esse problema na sua vida, ele, quando vai praticar aquilo, ele tem a certeza de estar praticando um ato ilícito, que está agindo de maneira errada com aquela pessoa que está envolvendo, que ele está se envolvendo com ela. A pessoa pode até ser inocente, ela pode até estar enganada, porque o candidato chegou lá contando uma história que ela caiu de uma maneira tremenda. Então você tem que observar o seguinte, que para haver a restauração de um casamento, você precisa primeiramente fechar as brechas passadas para você partir depois para uma atitude. Aí então, ponha fim ao relacionamento extraconjugal. Na maioria dos casos, isso significa o fim de todo tipo de contato. Lista telefônica, parar de andar pela frente da casa da pessoa com quem você teve esse namoro clandestino, né? Qualquer ligação com essa pessoa, se dentro do possível, isso tem que ser feito, tem que haver um rompimento completo, tá? Até mesmo em questão telefônica, apaga o telefone da sua agenda. Não busque mais saber como aquela pessoa está, não deixa isso para lá. Então foi, na realidade, uma página escura da sua vida, que você está tentando passar adiante, para que a sua vida, ela volte ao curso normal, volte a resplandecer o sol para você, porque viver com aquele tipo de traição, você não vai viver nunca bem, nunca. O pavor de que alguém descubra, que alguém veja, que alguém saiba, que aquilo vai ser um ato tremendo na família. Lembro de um caso, uma certa ocasião, de um juiz, que aquele homem, ele traiu a esposa, E quando aquele homem, ele cometeu aquela traição, né, ele começou a adoecer, começou a morrer. Por quê? Porque ele era uma pessoa ilustre na sua cidade. Era um juiz de destaque no seu estado, na sua cidade. E o medo que ele tinha agora, daquele seu namoro,
a sua vida clandestina de adultério viesse à tona, aquele homem, independentemente de ser uma pessoa ilustre, ele tinha uma família ilustre. Então você calcula o que a sociedade iria dizer se viesse à tona aquela sua infidelidade. Ele foi, na realidade, agora o medo também que ele tinha da esposa o abandonar, porque você sabe que esta, na realidade, é uma das primeiras coisas que acontece na vida de um casal que tem a traição, é romper o casamento, e ele não queria isso. Ele foi conversar com o pastor. Ele foi disse, pastor, agora isso aqui fica entre nós, porque eu não quero que ninguém saiba, senão a situação vai ser difícil, está entendendo? E nem minha esposa pode saber. Bom, mas acontece que nós temos que tomar alguma atitude, né? E era um casal de membros daquela igreja. E o pastor, ele passou, na realidade, um ano, dando estudos na igreja, justamente sobre a questão do valor do perdão. O valor do perdão, que é a necessidade, que você foi um pecador perdido, que Jesus perdoou, você vivia numa transgressão horrível e o Senhor Jesus Cristo te perdoou, te aceitou de novo, fez de você uma nova criatura. Depois de um ano, aquele pastor se aproximou da esposa daquele irmão, que era juiz, e ali ele fez uma pergunta para a irmã. O que a irmã faria, isso depois de um ano de estudo, hein? O que a irmã faria se soubesse que o seu marido lhe traiu alguma ocasião? E aquela mulher, simplesmente, já cheia da palavra, um ano inteiro recebendo a mensagem, ela foi para os pastores, pastor, eu perdoaria de todo o coração. E naquele instante o pastor foi e disse, pois é, o seu marido, ele teve um deslize no seu casamento, ele foi infiel para você uma vez, né? E aquela mulher foi e disse, mas pastor, por que o senhor não me falou isso antes? É claro que eu perdoaria, e o perdoo de todo o meu coração, mas foi preciso o pastor fazer um trabalho extraordinário como ele fez, com paciência, com estudos, para chegar a esse ponto, está entendendo? Mas aquele homem queria, e é justamente o caminho que nós temos que tomar. Então, quando eu tinha um relacionamento extraconjugal, na maioria dos casos, isto exigirá o fim de todo tipo de contato. Todo contato que você mantinha com aquela pessoa é uma das formas que você tem para se ver livre, para voltar a sorrir. Eu não sei, eu estou falando aqui, temos nesse momento centenas de pessoas conectadas a nós. Eu não sei como é que está a sua casa, seu lar, sua família. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus naturalmente está falando com alguém aqui nesta hora. Mas eu quero dizer para você que, contudo, existe uma esperança. Bom, feito esta primeira parte, que compete ao transgressor o arrependimento, a confissão diante de Deus, do seu pastor, agora tentar ou procurar tapar todas as brechas. Porque agora vem a segunda parte, que é a parte mais melindrosa, que é justamente como tratar disso com o cônjuge ofendido. Agora você está pronto para pedir que o cônjuge o perdoe. Diga a ele que seu desejo sincero é que o casamento seja restaurado. Diga ao cônjuge traído que o seu desejo sincero é que o seu casamento seja restaurado completamente. Agora, não pressione, viu? Não pressione, porque nesta hora, a pressão para a pessoa te perdoar, a pressão para que a pessoa volte a sorrir para você, isso não vai adiantar nada. Você vai ter que usar de bastante cautela nesse momento para saber como lidar com esta situação. Porque enquanto era você sabia como fazer. Agora, você sabe que a Bíblia declara, a Bíblia fala
é que é mais difícil você conquistar um irmão ofendido do que uma cidade murada. Olha só. É mais difícil você conquistar um irmão ofendido, traído, do que conquistar uma cidade. Você imagina. Uma pessoa que foi ferida, que foi traída. Então não pressione para que haja um perdão rápido e fácil. Levará tempo para que o seu cônjuge processe a dor e a ira. De modo que você deve dar-lhe tempo para pensar e orar. Não queira que isso aconteça do dia para a noite. Isso aqui naturalmente vai requerer uma reconquista. Voltar a conquistar o seu cônjuge que foi tragicamente ofendido. Né? Expresse a sua disposição de buscar aconselhamento. Buscar conselho, buscar alguém que oriente, alguém que lhe ajude. Né? Então, isso aqui é o que deve acontecer. Na igreja, naturalmente, o seu pastor, você tem um amigo que trabalha com aconselhamento pastoral, você tem alguém com quem você tem a condição de confessar para ele, de conversar e colocar isso em pratos limpos, e a pessoa pode perfeitamente orientar você, sua esposa, o casal que está buscando. Aqui requer humildade, irmão, é você se render. Não tem outro jeito. Não pressione, mas vá simplesmente trabalhando, orando, buscando a Deus e esperando. Né? Você sabe que na realidade, para você reconquistar a pessoa ofendida, isso requer tempo. Então, nada de pressão. Deixa para lá. Expresse a sua disposição de buscar aconselhamento. Não espere também uma cura imediata. Permita que haja tempo para conversar, orar e ler juntos. São pequenas orientações que ajudam, tá? Uma reconquista, uma forma de vida para voltar àquela alegria de outrora. É claro que isso requer tempo, até que a pessoa ela passe a ter confiança em você de novo, né? Ela passe a confiar em você. É preciso que você leve ela também ao ponto do valor do perdão, que a pessoa tem que conhecer isso, ela tem que saber isso, né? Mas como crentes que nós somos, isso não é tão difícil, porque a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho do perdão. Se você for sincero e o seu cônjuge estiver disposto a perdoar, então vocês poderão ter um casamento sadio. Ter um casamento sadio. Aí você, nesse momento, pergunta, mas, pastor Jorge, será que o cônjuge traído não vai querer jogar isso no rosto de vez em quando? Digo, olha, eu costumo dizer que perdoar não é esquecer. O único que perdoa e lança no esquecimento a falha do homem é Deus. Mas a pessoa, o ser humano, ele pode perdoar, mas ele não esquece. Quem é que vai esquecer uma traição? Quem vai esquecer que um dia o seu marido ou a sua mulher esteve no seu leito com um corpo estranho ali? Quem vai esquecer isso? Não tem como. Isso tudo fica registrado no nosso livro da vida, nossa memória, nossa mente. Né? Então, o que acontece nesse momento é que quando nós levamos uma pessoa ao perdão, que ela chega a esse ponto, aí que você pode ter que o perdão tem que ser pleno. Jesus Cristo, ele nos mostrou no Sermão da Montanha o caminho do perdão. Né? Então diz assim, na oração do Pai Nosso, quando ele fala, Pai, perdoa as minhas culpas, os meus pecados, assim como eu perdoo ao meu adversário. Perdoa a minha dívida, assim que nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Agora veja só, o perdão
ele é incondicional. O que é incondicional? Não tem condições. Olha, eu vou te perdoar, viu? Mas nunca mais passa naquela rua, ou nunca mais volte a praticar aquilo, ou nunca mais faça aquilo novamente. O perdão, ele é incondicional. Porque quando eu digo assim, quando Jesus diz, perdoa-me assim como eu perdoo. Eu quero um perdão de Deus da forma como eu perdoo o meu semelhante. Agora, se eu perdoo o meu semelhante e digo para ele, eu vou te perdoar, mas de agora em diante você vai dormir naquele quarto, que eu vou dormir naquele outro. Aí quando você chega para Deus e diz, pai, me perdoa. Diz, perdoa, meu filho, mas de agora em diante você vai dormir lá naquele quarto, que eu vou dormir naquele outro. O perdão, ele é incondicional. Está entendendo? Incondicional. Mas, pastor, e o tal do esquecimento? Não esquece. Agora, o que é perdoar? Perdoar é nunca mais voltar a tratar daquele assunto. É nunca mais procurar tirar a casca daquela ferida. Perdoar é justamente você não tocar naquele assunto. Você tem ele, você conhece, ele está presente na sua vida. Mas o perdão consiste a partir do momento em que você não volta mais a tocar naquele assunto. Então, esta é a forma que o Senhor quer de mim, de você. Tá? O Salmo 51, como você viu aqui, revela o remorso que o rei Davi sentiu depois do caso de adultério com Betseba e a conspiração para matar o marido dela. Essa passagem inteira você deve ler para ter ideia de como é o modelo apresentado sinceramente. Coloque o modelo de Davi em prática, enquanto você tenta juntar os cacos do seu casamento. Tá? Aqui nesse versículo de número 10, no versículo 11, ele diz, não me repulse da tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Olha o que é que o pecado provoca. O pecado, ele entristece o Espírito Santo da vida daquele que o praticou. Tá? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Lindo, né? Lindo. Quando o salmista diz aqui, restitui-me a alegria da tua salvação, é porque esta salvação que custou um preço tão alto na cruz do Calvário, de repente ela pode ser maculada por um ato pecaminoso, na coisa mais difícil na vida. Olha o que eu vou dizer para você. A coisa mais difícil da vida, sabe qual é? É uma pessoa em pecado sentir a alegria do Espírito. Uma pessoa com pecado escondido tem a alegria do Espírito. Ela pode até gritar alto, glória a Deus, aleluia, oh Jesus, o Senhor está aqui. Mas ele para e não está sentindo nada. Porque o próprio Espírito Santo é quem propicia essa tristeza no coração do transgressor. Por quê? Porque se o elemento pecasse e continuasse alegre na vida, então não haveria necessidade de arrependimento e confissão de pecado. Não. Ele propicia essa tristeza justamente para forçar o candidato a voltar. E aqui diz o salmista, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Este deve ser o pedido de todo transgressor, de toda pessoa que tem uma vida que está com um problema dessa natureza. Agora, eu não sei qual é a sua situação, eu não conheço aqui as pessoas, eu vejo aqui vários irmãos, vários amigos que estão participando aqui conosco. Muitos deles eu conheço, são pessoas de famílias abençoadíssimas, mas você que está aí, qual é o seu problema? Você tem perdido aquele prazer de ir à igreja?
Você perdeu aquela satisfação de ler sua Bíblia? Você não tem mais aquela vontade de ir para as vigílias, para a oração? Não tem? Este é um sintoma muito sério. É um sintoma de que a alegria da salvação, ela está faltando, está escapando da nossa vida. Faça hoje mesmo como o salmista fez: restitui-me, Senhor. Restitui-me a alegria da minha salvação, da tua salvação. É o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Não existe coisa melhor nessa vida do que a família. Não tem. Não existe. Não. Você pode ir para lá e para cá, para onde você quiser. Mas no momento de angústia, no momento de doença, no momento de pânico, para onde é que você corre? Para casa. Para onde? Ao lado do seu cônjuge. Não tem lugar melhor no mundo do que a nossa casa. Então faça da tua casa o melhor lugar do mundo. Nunca permita que o empecilho venha entrar e tirar a alegria da tua salvação. Amém? Amado Pai, eu te peço por este meu irmão, por essa irmã, pelos teus filhos que estão firmes contigo, para que eles permaneçam cada vez mais na tua presença. E aqueles que têm algum problema, alguma pendência, Senhor, tomando até a ceia de maneira indigna, meu Deus, tem misericórdia, que esse irmão tenha força suficiente para correr para a tua presença, suplicar o teu perdão, porque o Senhor está de braços abertos para receber o mais vil pecador. O Senhor aceita um drogado, um viciado em bebida alcoólica. O Senhor aceita um homem violento. O Senhor perdoa um criminoso. Quanto mais esse teu filho que teve esse problema, hoje mesmo perdoa o seu pecado. Perdoa, Senhor, e restitui a alegria da salvação. Dá a esse irmão o prazer, o gozo daquela vida completa. Para que ele sinta cada vez mais e mais o valor que existe no perdão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, antes de concluir aqui com a bênção apostólica, eu queria informar para você que nós estamos com a página no YouTube, PR Jorge Vale. Você vai lá no YouTube e visita ali, tem algumas mensagens que você talvez goste. Se não gostar, você comunica para seus irmãos, outras pessoas, para que se inscrevam no canal. Precisamos dar um impulso para que outras pessoas venham ouvir também a palavra. É uma forma de evangelização, tá? Hoje nós temos esse mecanismo. Você agora está ouvindo, mas quantas pessoas que poderiam estar ouvindo essa palavra nesta noite? Então, por favor, transmita isso a outras pessoas. E também nós estamos com o nosso curso médio em bacharel em teologia, do IBCamp, e nesse período nós não estamos tendo as nossas aulas presenciais, mas nós estamos tendo as aulas normais. Os alunos estão com material didático em casa, estão estudando, respondendo as questões e estão tendo as videoaulas. Os professores continuam dando as aulas normalmente através da videoaula. E você que não é aluno ainda e quer fazer esse curso, entre em contato conosco. O IBCamp fica na Avenida Dr. Campos Salles, número 378, no centro da cidade de Campinas. O telefone é o 3234-9317. Você pode procurar na página do IBCamp. É www.ibcamp.com.br. Ali você tem também o Facebook do Instituto Bíblico de Campinas, onde nós estamos pregando aqui nesse momento. Então, nós gostaríamos que você nos ajudasse nesse sentido, tá? De divulgar o trabalho para que outras pessoas conheçam também essa mensagem, tá bom? Então, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Amém.